Programa Diversidade no Ar, e hoje nós vamos falar sobre essa lindeza aqui. Lembra dela? A sigla LGBTQIA+. Pois é, o termo aí usado antigamente era o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, mas agora caiu em desuso, passou por algumas transformações ao longo do tempo, e nós vamos falar sobre isso hoje, claro, de forma resumida, para tentar te explicar aí o significado de cada termo mais usado no Brasil e também fora do nosso país. Mas para isso nós contamos com alguma ajudinha. Confere aí. Ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essas siglas que parecem aí tão complicadas. Eu tô aqui com a ajuda dele hoje, o Lucas Brito. Oi, Lucas, tudo bom? Olá, prazer. O Lucas, que é responsável aqui pela Casa de Acolhida Casa Amiga, uma casa que acolhe pessoas LGBTQIA+, mas isso é pauta para um próximo programa. Hoje, Lucas, eu vim conversar sobre esse terror aí das siglas que muita gente ainda não entende, pensa que é tão complicado por ser, né, LGBTQIA+, e muita gente estava ainda presa ao antigo nome, a antiga sigla que era GLS. Conta pra gente aí como que é essa questão que as pessoas pensam que é tão complicado. Explica, tenta aí auxiliar a gente a entender melhor. O complicado, né, o ter que colocar em siglas é mais por uma questão de visibilidade mesmo. Porque se todos fossem tratados conforme as suas individualidades, a gente não teria esse problema de precisar dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo e colocar numa caixinha de siglas. Mas é importante, enquanto sociedade a gente entende que muitas questões são estruturais. Então se a gente precisa ser identificado de alguma forma, essas siglas podem nos ajudar a ser referenciados, a gente trazer pautas de outras realidades, né? No começo, como era o termo mais usado popularmente, o GLS, a gente entende que só tinha duas orientações e não trazia a questão da identidade de gênero, né, de pessoas trans. Então, conforme o tempo, essas pessoas sempre estavam lá, mas conforme o tempo, as suas lutas foram alcançando mais visibilidade e a partir desse momento isso muda. Então ainda é um termo muito usado, GLS, que seriam gays, lésbicas e simpatizantes. Quem não lembra que é um termo que ficou marcado, sim, né? Muita gente, minha mãe, meu pai, ainda usam esse termo, ainda consideram somente essas siglas. Então é popular, mesmo que não tenha sido definido oficialmente por uma conferência nacional, todos esses termos, toda essa questão burocrática, a gente existe pra gente ser colocado em pauta. É um termo usado, então essas letras elas ajudam as pessoas que precisam entender uma realidade que é um pouco distante da delas. Mas que é real, né? Mas que é real. E que cada um tem a sua subjetividade, então é importante lidar com ela. E dentro desse contexto LGBT, a gente tem que entender que a raça existe, então tem a questão das pessoas LGBTs brancas, das pessoas LGBTs pretas. Quando a gente fala de homens LGBTs e de mulheres LGBTs, a mulher, mais uma vez, ela segue sendo oprimida e o homem tendo mais visibilidade. Então, por exemplo, no termo GLS, o G vem na frente porque o homem predomina. Então, na sigla atual, que é LGBT, o L vem na frente justamente para dar visibilidade a essa mulher lésbica que ainda é invisibilizada em muitos lugares. Mas para entrar aí nessas siglas, que a gente sabe que as pessoas estão curiosas para entender qual é o significado de cada sigla, apesar de que a gente vai logo dizendo que aqui no Brasil não se usam todas, né, Lucas? A gente tem que entender primeiro o que é orientação sexual e identidade de gênero. Explica pra gente. Bom, eu vou colocar nas primeiras 4 letras, que são LGBT. O LGB seriam as orientações sexuais. O que é orientação sexual? É com quem eu me relaciono, por quem eu me sinto atraído. Eu, enquanto homem, me sinto atraído por outro homem. Então eu sou um homem gay. Então isso é a minha orientação sexual. É como eu me sinto atraído amorosamente, né? Nesse contexto, afetivamente. Já as pessoas trans, que é o T, é uma questão de identidade de gênero. Eu nasci biologicamente a partir de uma genitália, eu sou definido como homem e mulher. Se eu tenho isso, eu sou homem, se eu tenho isso, eu sou mulher. Hoje a gente entende que ser homem, ser mulher é além disso. Então as pessoas trans, elas são definidas como elas se identificam, como elas se enxergam. Então pode ter nascido biologicamente com a genitália que define como mulher, mas se identifica como homem. Então essa pessoa é um homem trans. Então o homem trans, se ele se sente atraído por uma mulher, ele é um homem trans heterossexual. No caso, se ele é um homem trans que se sente atraído por outro homem, sendo trans ou cis, ele seria
um homem trans gay. Então a gente precisa entender que orientação é uma coisa e identidade de gênero é outra. Entendi. Então vamos aí, vamos começar. Vamos ver a sabatina aqui com o Lucas. Vamos lá, vamos começar pela primeira letra, que parece meio óbvio, mas a gente vai seguir a sequência. O L seriam de lésbicas, são mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres, sendo elas mulheres cis ou mulheres trans. O G seriam os homens gays, que se sentem atraídos por homens, né? Homens que se sentem atraídos por outros homens. O B, o tão invisibilizado B, Lucas. O B, que não é uma dúvida, que não é uma questão de... Não é uma questão de nem de Beyoncé. Não é uma questão de hoje eu gosto mais de um ou eu gosto mais de outro. A bissexualidade é a pessoa que realmente tem a mesma atração por ambos os sexos, não tem essa escolha, essa preferência, que é uma grande questão, que muita gente acha que a pessoa B tá com dúvida, ou ela gosta mais de um, então ela tá se enganando, ou ela não pode se relacionar com uma pessoa só. Tipo, ela namora com uma pessoa, mas ela não deixa de ser bissexual, mas ela, em algum momento ela pode estar no relacionamento hétero, em algum momento ela pode estar no relacionamento homossexual. Agora a gente vai entrar na comunidade T, né? Que são os transgêneros, travestis e transexuais. Vamos lá. O transgênero, Lucas, o que seria o transgênero? A gente tem a diferença do cisgênero pro transgênero, como eu comentei anteriormente. A gente é definido biologicamente por uma genitália. Se eu nasço com um órgão que é definido como masculino, eu sou um homem. Se eu nasço com um órgão que é definido como feminino, eu sou uma mulher. A questão do cisgênero é esse. Eu, enquanto homem, gay, cis, eu sou cis por quê? Eu nasci com a genitália que me define como homem e quando eu cresci, eu continuo me identificando como homem, porém eu sou um homem gay, então eu gosto de outros homens. A pessoa trans seria aquela que, por exemplo, se eu tivesse nascido assim como homem, com o órgão genital definido como homem, e quando eu crescesse eu falasse, isso não me define, eu sou uma mulher, eu me identifico como uma mulher, então eu seria uma pessoa trans. Então essa é a diferença inicialmente de pessoas cis e de pessoas trans. Por que há uma confusão entre travesti e transexual? Certo. Porque a gente sabe que é mais uma questão de autoafirmação também, né? Isso Sim. passa por viés político, tem toda aquela questão. Sim. Assim, é porque a gente vive num mundo muito amplo, com várias realidades diferentes. O termo travesti é um termo mais popular na América Latina, né? Então, no Brasil, anteriormente, há muitos anos atrás, era definido como aquelas mulheres que estavam nas esquinas trabalhando e muitas delas que se identificam como mulheres, elas tinham esse momento da noite para viver o que elas se identificavam e durante o dia elas se vestiam de forma masculina para serem aceitas na sociedade. Então ficava nessa, a travesti é a pessoa que se veste de uma coisa que ela não é. Então com o tempo foi entendido que esse processo de vestimenta era mais por uma questão de conseguir viver na sociedade. Ela não conseguiria viver o dia todo vestida de mulher porque ela ia apanhar, ela ia morrer, como acontece hoje. Então esse termo, quando chega a questão da mulher trans, do homem, da mulher trans especificamente, né, entra nessa caixinha de que a mulher trans é aquela que tem mais conhecimento, aquela que fez a cirurgia, tem essas divisões. Só que é entendido hoje a mulher travesti numa questão de empoderamento, de que muitas mulheres se identificam, independente de cirurgia, como mulheres travestis, porque elas se aproximam dessa realidade, se aproximam dessas outras mulheres que já viveram, que já morreram. Então é também uma forma de manter essa memória. A travesti é só mais uma terminologia da mulher trans. Então é uma mulher travesti, é uma mulher trans. Então aqui é uma realidade pra gente. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe o termo travesti. Então é uma realidade nossa. Então cada país, cada continente vai ter uma realidade diferente. Então a gente precisa entender qual é o nosso contexto. Então hoje ainda tem essa confusão, que as pessoas muitas vezes se baseiam, né, com esse contexto de fora. Que a mulher trans seria a mulher que parece mais com uma mulher, né, que não tem essa definição, e que a travesti seria aquela que não parece tanto ou que não fez a cirurgia. Não, é mulher travesti, é só mais uma identidade, que é um empoderamento dessas mulheres. LGBTQIA+, tem o quê? Não me conta esse queer, porque tem muita gente quando a gente fala queer. É uma realidade brasileira? O que é o queer? Até o nome gay, né? Esse termo gay, ele é um termo americanizado, que veio para nossa realidade. Gay, para eles, é alegre. Lá nos Estados Unidos, gay significa alegre. Então foi associado
que a gente é assim alegre, que o termo gay seriam para essas pessoas e ficou especificamente para homens, mas não necessariamente era referenciado só a eles. Então o queer, ele entra nesse contexto. São essas pessoas, como você nasce, não te define. É conforme a construção da sua vida. Você pode se tornar uma mulher, você pode se tornar um homem. Você vive, não tem uma definição. Eu não preciso dizer quem eu sou, eu não preciso dizer qual roupa eu tenho que usar. É uma coisa muito ampla, muito complexa para nossa realidade, mas nos Estados Unidos já é algo mais comum. O intersexo, ele não, o intersexo é uma questão mais biológica, questão de uma formação. Não posso dizer que é uma má formação, é uma questão de uma formação. Quando a criança nasce, a gente tem muitos casos, assim, até muito problemáticos, porque o médico, ele decidia pela criança sem os pais saberem. Então, a pessoa, antigamente o termo para intersexo seria hermafrodita. Só que esse é um termo usado mais para plantas, então com o tempo foi adaptada essa ideia e entendido que existe um termo específico, que é o intersexo. É uma pessoa que pode nascer com ambos os órgãos, que ela pode crescer, ela pode ter um pênis mais avantajado ou não. Então, assim, é muito amplo. E quando criança, né, quando a pessoa nasce, ela pode ter os dois, um às vezes mais presente que o outro, né, mais hormônios masculinos, mais hormônios femininos. O ideal é que com o tempo ela identifique, ela diga, olha, eu me identifico mais com esse, então se não for necessário fazer uma cirurgia e afins. Mas antigamente, por muitos anos, é uma realidade atual, uma realidade que já existe desde sempre, que muitos médicos, eles decidiam e faziam a cirurgia, né? E essa pessoa não tinha essa autonomia. Tem um caso que eu vi num estudo científico, que ele era um homem, né? E com o passar do tempo, quando ele era mais velho, foi identificado que ele tinha ovário. Então, foi feita essa cirurgia, né, reconstrutora, para deixar ele definido como homem, mas o ovário dele continuava lá. Isso pode trazer complicações biológicas se não for tratado. Então, assim, não é um número tão significante, mas existem essas pessoas, e isso tem sido questionado bastante em relação às pessoas, em relação à classe médica, que é a classe que trouxe mais problemas, porque ela definia, ela fazia cirurgia, muitas crianças intersexo morreram, né, nesse processo cirúrgico, que é algo muito complicado para fazer com uma criança. Então, esses termos, assim, eles são bem amplos, é um debate muito mais amplo. Porque a gente só tá tentando elucidar um pouquinho. É muita informação. Vamos para as duas últimas siglas, não que sejam, acabe aí. Mas a gente sabe que para nossa realidade, eu acho que a gente chegou no A mais. Mas aí tem a parte do assexual e o pansexual, que são as duas últimas que eu quero fazer com você, que são as que mais a gente recebeu questionamentos, perguntas dos nossos leitores sobre. Assexual e pansexual, para terminar nossa entrevista. Assexual, esse azinho, né, esse prefixo, ele se relaciona a essa ausência. Não necessariamente a pessoa assexual, ela nunca vai ter uma relação sexual, ela nunca vai ter isso, mas não é algo que desperte nela prazer. Não é algo que ela deseja, não é algo que ela sinta necessidade. Porque todo mundo precisa ter relação sexual, porque todo mundo precisa fazer isso, porque é uma necessidade do corpo do ser humano. Não necessariamente, tem pessoas que não conseguem, que não conseguir, porque elas podem fazer, mas elas não têm prazer. Então, assexual é essa pessoa que não tem esse desejo tão aflorado, e muitas pessoas envolvem nessa problemática de não ter o conhecimento. Então, muitas meninas e muitos meninos com essa questão da virgindade, de ter que perder a virgindade. Eu tenho 20 anos, eu nunca transei, então eu sou obrigado a fazer isso porque a sociedade me obriga a isso. Então, assim, muitas pessoas têm relações e não sentem prazer. E não entendem o que elas são, porque esse debate é mais atual. Mas existem isso, de você não ter esse desejo sexual, né? Então, o assexual, ele entraria nesse contexto. Você consegue se relacionar amorosamente, afetivamente, mas não tem esse desejo, esse prazer carnal, né? Seria um termo mais popular. E a pessoa pansexual seria a pessoa que não tem uma definição, né? Como a gente falou, que tem várias letras. Tem as pessoas queer, mulheres trans, homens trans, travesti. Então, assim, o pansexual seria essa pessoa que não define por quem ela vai se relacionar.
Ela sente atração por quem ela sentir, pela conversa, pelo conhecimento, pela aproximação da pessoa, que é o que deveria ser, né? Você não tem uma definição se você é homem ou mulher. Claro que cada um tem os seus desejos, a sua preferência, o que te atrai, o que não te atrai, mas o pansexual, ele tenta nesse contexto de que ele é muito amplo, o desejo dele não é muito restrito. Didaticamente, ele se apaixona por pessoas. Por pessoas. Não Gosta de pessoas, exatamente. Olha, gente, a gente sabe que é um tema muito amplo, é um pouco complicado, mas Sim. quando você abre espaço para entender, é o primeiro passo para você quebrar aí esse tabu e acolher. Porque é necessário, né, Lucas? É necessário falar sobre o tema, é necessário debater, é necessário estar aberto a novas informações, e eu te agradeço muito por tentar aí responder esses questionamentos. A gente sabe que é um pouquinho complicado, mas você ajudou demais. E eu reforço aqui que não é uma coisa simples. Pra gente também é um processo de aprendizado. Eu, enquanto homem gay, eu sei a minha realidade. Mas dentro da Casa Amiga trabalhando, eu vou entender outras realidades de pessoas trans, de pessoas bissexuais, de pessoas pans, de pessoas assexuais. Então, assim, é um processo. Eu acho que todo mundo tá em aprendizado. Quem é da comunidade, quem não é da comunidade. Então, é a questão de você se permitir entender que a gente pode ser igual, enquanto carne e osso, a gente tem o mesmo, é feito da mesma matéria, mas cada um tem o seu desejo, a forma de se relacionar, a forma de falar, a forma de se comunicar. Então a gente é muito mais complexo do que a sociedade muitas vezes quer colocar a gente numa caixinha. Então isso não é só para quem é LGBT, isso é para quem também não é LGBT. Você não precisa estar dentro de uma caixinha. Se você sente atração por uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela te desperta, um órgão genital, isso não define nada. Então eu acho que a gente precisa entender de forma didática, porque a gente tem lutas a conquistar, mas não acha que é uma coisa fácil pra gente. A gente também se coloca nessa caixinha pra tentar trazer isso pro mundo, para que a gente seja entendido e as nossas subjetividades sejam atendidas, que eu, enquanto homem gay, tenho uma, mulheres trans têm outras. Então eu acho que todo mundo tem aprendizado. Só não bote essa dificuldade. É muito difícil, é muito complicado. Não quero entender, porque muitas vezes não é complicado. É mais a questão de você realmente não querer entender. Então se permita, né? Se permita aprender coisas novas todo dia. Como você aprende em várias áreas da vida. Você aprende a cozinhar, você aprende sobre roupa. Todo mundo aprende tudo sobre tudo, todo dia, toda hora. Então por que também não aprender sobre essa questão tão importante de vidas que são importantes como de todos que estão aí, que muitas vezes morrem por causa disso, por serem quem são. Então é difícil, mas não é a pior coisa do mundo. A gente pode aprender se a gente se permitir. Respeitar acima de tudo. E viva a diversidade, né, Lu? Isso. Então é isso, a gente vai ficar por aqui e eu te espero no próximo programa Cenário de Diversidade. Tchau!